Tudo começou com o brilho bruxuleante das primeiras telas que invadiram as salas brasileiras. Antes da imagem, era a voz que dominava as emoções através das radionovelas dramáticas. A transição para o suporte visual transformou o Brasil em um imenso auditório a céu aberto. As primeiras produções eram teatrais e carregadas de um sotaque estrangeiro vindo de Cuba. Com o tempo, as tramas deixaram as influências externas para encontrar a alma do povo. Personagens icônicos começaram a refletir os dilemas de cada cidadão comum. A novela deixou de ser apenas entretenimento para se tornar um registro histórico vivo. Em 1963, 2549 ocupado parou o país com o primeiro beijo na boca da TV. Era o início de uma obsessão nacional que moldaria o comportamento de gerações. As cores chegaram nos anos 70, trazendo uma nova camada de realismo. A censura durante a ditadura militar tentou silenciar as críticas sociais nas tramas. Mas os autores aprenderam a arte da metáfora para enganar os censores. Beto Rockefeller revolucionou ao trazer um herói imperfeito e cheio de ginga. O realismo fantástico permitiu que as novelas explorassem o impossível no cotidiano. As cidades fictícias se tornaram mais reais para o público do que o próprio vizinho. O Brasil parou para descobrir quem matou Odete Roitman em um suspense nacional. Esse evento provou que a ficção tinha o poder de ditar a conversa nas ruas. As trilhas sonoras vendiam milhões de discos, eternizando momentos românticos. Como uma história pode influenciar o modo como as pessoas se vestem e falam? A teledramaturgia brasileira começou a ser exportada, conquistando o mundo. Em países distantes, as ruas ficavam desertas para assistir aos nossos dramas. Tornamo-nos uma potência cultural através da arte e da narrativa seriada. A novela das 8 tornou-se o rito sagrado do jantar da família brasileira. Discussões sobre divórcio, racismo e sexualidade entraram na pauta nacional. Choramos juntos a morte de vilões e o triunfo de heróis esquecidos. O que faz desse formato algo tão viciante e perene em nossa cultura? A evolução tecnológica permitiu cenários cada vez mais grandiosos e cinematográficos. O roteiro é a espinha dorsal que sustenta meses de exibição diária. Cada capítulo é planejado para terminar em um gancho que nos prenda ao sofá. A novela não é apenas uma história. É um diálogo constante com a realidade. Através dela, o Brasil se viu representado em toda a sua complexidade. Das grandes metrópoles aos sertões mais distantes, a antena nos unifica. Relembrar essas tramas é como abrir um álbum de fotografias da nossa própria vida. Mas como manter o interesse quando a vida real parece mais dramática que a ficção? A indústria precisou se reinventar para competir com o cinema e a internet. A força do gênero reside em sua capacidade de adaptação e renovação. Hoje, olhamos para trás com o respeito de quem entende o peso dessa herança. Mas as cortinas não se fecharam, elas apenas mudaram de textura. Há segredos nos corredores dos estúdios que o público jamais imaginou. Se a novela é o espelho da sociedade, quem é que realmente segura esse vidro? Para entender quem segura esse espelho, precisamos entrar no coração industrial da ficção brasileira. Os bastidores de uma novela funcionam como uma fábrica que nunca dorme, operando em turnos exaustivos. O roteirista é o arquiteto solitário que desenha os destinos de milhões de brasileiros a cada batida de tecla. Manter a audiência engajada exige o domínio da arte do gancho, aquele momento de suspense antes do intervalo. Segredos de roteiro envolvem o equilíbrio perfeito entre o melodrama clássico e os temas sociais urgentes. Nas salas de redação, a pressão é constante para ajustar a trama conforme a reação do público nas redes sociais. Enquanto o diretor grita ação, centenas de profissionais trabalham nos figurinos e na cenografia impecável. Mas o modelo tradicional de exibição começou a enfrentar um gigante invisível que mudaria tudo. A internet trouxe o poder da escolha para o telespectador, que não quer mais esperar pelo horário nobre. As emissoras entenderam que o futuro do gênero reside na hibridização entre o aberto e o streaming. Agora, as histórias são consumidas em maratonas, mudando o ritmo de como os diálogos são escritos.
A produção em massa tornou-se ainda mais tecnológica, utilizando efeitos visuais que antes eram exclusivos do cinema. Mesmo com tanta tecnologia, o segredo da novela brasileira continua sendo a sua capacidade de emocionar. O Brasil exporta seus dramas para o mundo, provando que nossa cultura é uma linguagem universal. As novas gerações de autores estão trazendo diversidade e novas vozes para o horário mais vigiado do país. O streaming não matou a novela, ele deu a ela uma vida eterna e onipresente. Cada capítulo é uma peça de um quebra-cabeça gigante que ajuda a definir a identidade nacional. Entramos agora na fase final desta análise, onde as lições do passado encontram o brilho do futuro. A indústria se adaptou, os roteiros se afiaram e o público nunca esteve tão conectado. Por trás de cada vilão odiado e de cada mocinha amada, existe o trabalho incansável de milhares de anônimos. A novela é, em última análise, o diálogo constante entre quem conta a história e quem a vive. Vimos como o rádio deu lugar à imagem e como a imagem agora se torna dados binários. O desafio agora é manter a essência da narrativa épica em formatos cada vez mais curtos e rápidos. O Brasil continua sendo a maior potência mundial na arte de narrar a vida cotidiana em folhetins. Não se trata apenas de entretenimento, mas de um registro histórico da nossa evolução como povo. As barreiras entre o que é real e o que é ficção muitas vezes se dissolvem na mente do público. A concorrência internacional é feroz, mas o tempero local da nossa dramaturgia é inigualável. Estamos testemunhando o nascimento de um novo tipo de teledramaturgia, mais interativa e global. As famílias ainda se reúnem, seja diante da TV da sala ou compartilhando links em grupos de mensagens. A pesquisa de audiência evoluiu de simples números para complexos algoritmos de comportamento. No entanto, nenhuma máquina pode substituir a intuição de um bom autor sobre o que toca o coração humano. Os temas polêmicos continuam a abrir debates necessários nas mesas de jantar de todo o país. A velocidade da informação exige que a novela seja um organismo vivo e mutável. Cada nova produção é um risco, um investimento de milhões e uma aposta na paixão do povo. Lembramos dos grandes clássicos para pavimentar o caminho das novas obras-primas. O futuro nos reserva tramas onde o espectador poderá, talvez, escolher o rumo dos personagens. Mas a essência do herói, do vilão e da busca pela justiça permanecerá imutável. A teledramaturgia brasileira sobreviveu a crises, censuras e revoluções tecnológicas. Ela é a nossa maior herança cultural, uma ópera popular que não tem data para acabar. Assim, as luzes do estúdio se apagam apenas para que as telas do mundo inteiro se acendam em uníssono. O capítulo se encerra aqui, mas a grande novela da vida brasileira continua sendo escrita a cada segundo.